E é isso aí, galerinha, estamos aqui de frente com o Iatá. Hoje eu trago pra vocês aqui um convidado ilustre, Vitor Hugo. E aí, como é que você tá? Tudo bom, Iatá. Faz um tempo que a gente não se falava, né? Presencialmente realmente faz um tempão já. É verdade. Inclusive, hoje estamos aqui no estúdio da Zion, a escola de entretenimento, onde você pode vir pra cá para aprender sobre cinema, TV, 2D, 3D e também criar seus próprios jogos de videogame. E, logicamente, dia 27 de agosto vai rolar aqui a Kenko Festival Edição Gamer. Vai ter aqui o campeonato de League of Legends. 8 equipes, uma vence, as outras perdem. É isso aí. Se você tem a sua equipe, tenta se inscrever. Na descrição tem os links aqui. E também temos aqui o patrocínio da piratasstore.com.br. Canecas, bonés, camisetas, chaveiros, todo tipo de coisa aí que você gostaria de ter dos seus animes favoritos, da sua banda favorita aqui, Arigatões. É isso aí. Aprovado pelo Pirocossauro. Então, vamos começar aqui o dia, Então, vamos começar falando mais assim do seu começo para entrar na sua carreira de stand-up, Como que começou isso na sua vida? Olha, começou com um pé na bunda que eu levei em 2019. Nossa. Isso foi o que? Acho que foi em maio. Daí eu fui procurar o que fazer, Porque você convivendo com a namorada, sabe? Todo final de semana, indo na casa dela, fazendo os lances junto, As nossas coisas, etc. De repente eu me vi, sabe? O que eu faço? Pra não ficar parado em casa, E minha família falou, olha, vai arrumar o que fazer. Vai ocupar a mente. Sim. Vem visitar a gente com mais frequência, Isso foi uma indireta, bem direta, mas enfim, não é o caso. Normal. Mas eu fui procurar o que fazer, eventos, eu voltei a ver alguns eventos de cultura pop, Mas acho que até que o primeiro evento que eu fui nessa época foi um evento do Bunkyo, ali na Liberdade, Não lembro qual, não foi nem um bazar, foi um evento um pouco maior do que o bazar. Tinha um bazar ali no estacionamento, que eles têm. Reencontrei alguns amigos, aí lá por junho, julho, eu fui ver que... Não, foi agosto, na verdade. O que eu vou fazer aqui? Onde que eu posso ver coisas para fazer? Isso não é um merchan, tá? Mas eu encontrei o aplicativo do Simpla, Aquela plataforma de ingressos para shows, para eventos, também tem muito stand-up ali. Sim. Deixa eu procurar aqui. O que vai ter bem perto de casa, de graça, nesta semana? Olha só, um show de stand-up na minha rua, na rua de casa. Olha. E veio a ser um show de teste de um elenco totalmente feminino. Que era uma coisa que era um diferencial na época. Ainda hoje é mais difícil você ver mulher fazendo stand-up. Naquele tempo era pior. Esse show que eu fui assistir, que é o Dopamina, se vocês forem procurar na internet, de vez em quando, agora elas estão voltando a fazer shows assim de elenco, não mais o show de teste gratuito, eu recomendo. Os últimos shows delas foram no Clube do Minhoca, que é um comedy club muito importante, Muito bacana. Mas eu comecei, elas faziam esse show de teste toda quarta na rua de casa, foi um passatempo que eu tive, Vendo ela sempre, Daí fui ver o show de stand-up, passei bastante tempo nisso, Ainda me perguntavam, sabe, acho que o primeiro comediante que me instigou assim quando é que você vai fazer stand-up? Foi o Daniel Sartório, não sei se você conhece ele. Sim. Mas quando é que você vai fazer, E essa pergunta ficou na minha cabeça, porque eu sabia que a maior questão, para mim, pelo menos, era redigir texto. Fazia muito... eu nunca fui... Assim, em algum momento da minha vida, eu escrevia mais, assim, no começo da adolescência. Escrever no geral, compor música, fazer redação, ainda mais na época de vestibular, você tinha que treinar, Mas eu fui perdendo isso, Tá cada vez mais difícil compor música, por exemplo. Mas... algumas decepções amorosas ajudam na questão da música, Então eu não consegui canalizar isso para o stand-up, mas isso foi outra tangente. Mas fiquei com essa ideia na cabeça, faço, não faço, como é que eu vou fazer um texto, veio a pandemia, parou com shows, voltou, parou de novo, voltou aos trancos e barrancos, etc e tal.
Final do ano passado, isso foi, quando foi? Foi entre setembro, foi setembro. Eu tinha assistido um show justamente no Clube do Minhoca e eu fui com uns amigos para beber em outro comedy que é o Bexiga Comedy. Encontrei lá o Marcos Ribeiro, né, o Marquinho, que é o gerente de lá, né, a gente ficou bebendo ali, comendo uma pizza, né, conversando. Eu tinha acabado de comprar, no Minhoca, o livro do Daniel Duncan, Anatomia de uma Piada. Eu até preciso voltar a ler, eu só comecei. É um livro bem cabeça. Eita! É um livro bem cabeça. O Daniel Duncan é um comediante, acho que bem diferente. Né? Não sei se você já viu um set mais longo dele. Não, sim, eu vi uma coisa ou outra, ainda não peguei pra ver inteiro, assim. Eu assisti, não foi bem um solo dele, mas foi um show que ele foi o headliner. Né? Eu vi no Barbichas até. Mas ele é um comediante bem diferente, né? E ele reflete bastante sobre a questão da piada nesse livro. Eu ainda até tenho que voltar a ler. Mas esse livro foi o mote de uma conversa comigo e com o Marquinho. O Marquinho falou, já li esse livro umas 2 vezes, é bom, você vai lendo e relendo, você vai descobrindo mais coisas, porque é um livro denso, né? E eu falando, ainda penso, não sei se vou fazer ou não fazer. E o Marquinho viu um ataque de oportunidade. Por quê? O Marquinho falou, olha, o Marcelo Duque, ele está fazendo um workshop aqui de escrita. Tá? É um workshop de stand-up, mas assim, com algum foco na escrita do primeiro texto. Sim. São quatro aulas. Já teve a primeira, mas ainda dá tempo de você entrar. Você até vai pagar menos porque você vai assistir só 3 aulas. Eu meio bêbado, com algum limite no cartão, tá bom, vou fazer. Paguei na hora. E fui fazer esse curso, fiz o meu primeiro texto, né, foi em setembro, outubro, do workshop, né, fui aprimorando devagar o texto e comecei a ver, onde é que eu consigo fazer o meu primeiro show. Meu primeiro show foi por acidente. Eita! Por quê? O Beverly Comedy, né, que não tá, quer dizer, não é tão longe daqui, mas é fácil chegar daqui da Zaya de metrô, né? Mais ou menos, mas enfim, Moema, né? Que é um outro comedy bem tradicional, né? E ele sempre tem um open mic aos domingos. Sim. Eu não fui para fazer, eu fui para assistir. Um colega meu que eu conheci na comédia, que é o Júlio Heller, ia apresentar e pediu para eu ir de convidado, né? Porque é uma questão de quem faz open mic, tem que levar convidado. Senão ou não se apresenta ou tem que pagar alguma coisa, né? Pagar pelo convidado que não veio, ou seja, não pagou. Sim. Mas enfim. Fui eu, o Júlio e a Maísa Fonseca, outra comediante. A gente chegou, né? A gente chegou até cedo, foi chegando os outros comediantes, chegou a produtora e o Júlio e a Maísa foram conversar com ela e eu escutando, né? E a produtora, faltaram 2 comediantes. Maísa, você quer fazer? Ela falou, vou fazer sim. E daí eu fui ser um pouco de cara de pau. Posso pegar essa outra vaga? Procurar, isso foi no começo de dezembro. Ela falou, mas você já fechou? E nem eu falei, mas eu falei, seria o primeiro show dele. A produtora olhou, pensou assim, falou, tá bom, é o último open mic do ano, então eu vou deixar. Eu nem sabia que eu teria que levar convidado, mas enfim. Mas tudo bem, mas eu pude fazer e foi um show nota 5, passei de ano. Eita! Não levei tanta água, né, que é um termo de stand-up, né, água é quando ninguém ri, sabe, você conta a piada e não tem nenhuma risadinha, é um silêncio, né, eu às vezes fiquei pensando, é pior a vaia ou é pior essa água, esse silêncio? Eu ainda não sei, eu nunca fui vaiado em show, né? Não cheguei a contar uma piada tão ruim ou tão idiota. Sim. Mas foi assim meu começo, tô aí né, já fazem 7 meses que eu tô nessa vida de open mic, né? Correndo atrás de shows, fazendo mais ou menos uns 8 shows por mês, né? Até que tá indo bem, assim. Pra quem começa, o bom de São Paulo é que assim, tem um monte de lugar para fazer show, né? Portanto, tem um monte de oportunidade para fazer open mic, né? Não são todos os comedy clubs que... Deixa eu falar o termo em português, né?
Sou tradutor e fico usando estrangeirismo. Mas é comum. A gente fala comedy club, a gente fala clube de comédia. Não são todos os clubes de comédia que abrem espaço, né, assim, para open mic. Mas tem os bares também que dão espaço. Então aqui, em comparação, por exemplo, ao Rio de Janeiro, e é engraçado, né? Assim como o Rio de Janeiro tem poucos teatros, menos teatros em comparação a São Paulo, tem bem menos shows. Isso no geral, sem levar em conta o open mic. Talvez para open mic seja até pior. Eu já ouvi falar de comediantes cariocas que assim, é realmente muito pouco, são poucos shows, ou seja, você tem menos chance de errar, ou seja, você tem que chegar no show lá no Rio de Janeiro na ponta dos cascos, você tem que ir com o seu melhor. Aqui você tem mais chance de testar coisas novas. Então tem uns open mics que assim, que eu sei que eu posso testar coisas novas. Vou levar água geralmente? Vou levar água, mas tudo bem, é do jogo, né? Alguns outros shows, mesmo sendo open mics, que selecionam um pouco mais, eu sei que eu tenho que um texto um pouquinho melhorzinho, né? E daí aos poucos eu vou conseguindo uma outra canja, né? Tipo, não tô assim, eu devo ter o quê? De texto bom, que eu sabe que eu consigo passar assim, eu tenho 4 ou 5 minutos. Eu tenho mais uns 2 ou 3 de uns textos que eu ainda preciso ajeitar, né? E tem muito essa discussão de que a gente tem que ter 5 minutos bons, né? E você vai aprimorando um tempão, né? Eu escrevi mais alguma coisa, porque tenta escrever outra coisa, esse aqui já deu o que tinha que dar, mas outros comediantes que eu pego feedback falam, não, insiste nesse primeiro aqui até ele ficar nos trinques. Sim. Né? Com esse texto que eu tenho, eu costumo ter, aí vai depender do lugar, né? Eu costumo ter, dependendo do show, o show costuma ser bem alto, às vezes bem pouco, eu consigo uma risadinha ou outra, mas tudo bem, eu não, pelo menos eu não passo batido, né? Mas por outro lado, eu já ouvi, acho que quem falou isso foi o Ben Ludmer. Talvez não tenha, será que não foi o Ben Ludmer? Mas enfim, ou o Ben Ludmer citou alguma outra pessoa, mas o negócio é não jogue isso para a plateia, não fique falando, a plateia estava difícil. Você tem que dar um jeito de fazer qualquer plateia com que você se depare e dar risada. Sim. Aí eu no ponto que eu tô. Eu ainda tô no ponto de tipo, conseguir um texto em que em qualquer lugar que eu vá, eu seja um show altão. Né? Então aí, até agora, qual foi a maior dificuldade que você realmente encontrou em alguma dessas casas, assim? Cara, depende do local. Tem um show assim que já foi, tem um show mais tradicional de open mic mesmo, que hoje tá meio vazio, então às vezes é só os comediantes que vão, e daí se você tá trabalhando aqueles seus primeiros 5 minutinhos ao bom tempo, provavelmente eles já conhecem o seu texto, então não vão reagir tanto. No máximo talvez você consiga risada, sabe de quem é plateia mesmo, né? Quem não é comediante, né? Então esse o dilema que eu tô agora. Eu insisto mais nesses 5 minutos, 4, 5 minutinhos que eu tenho, ou eu tento trabalhar outro texto, né? É esse o momento que eu tô na carreira, tipo, aprimorar tô mais realmente para aprimorar esses primeiros 5 minutos e para eu levar isso em qualquer lugar e o pessoal dar risada. No caso, assim, quais são os temas que você mais utiliza nas suas piadas? Cara, a gente geralmente a gente sempre vai zoar consigo mesmo, né? Sim. Então realmente esses meus primeiros 5 minutos estão bem na autozoação. Se bem que nos primeiros estágios assim, de desenvolvimento do texto, eu tava tanto na autozoação que me chamaram a atenção para o seguinte: Vitor, você está tanto na autozoação, você se põe tanto para baixo que a plateia às vezes deixa de rir e começa a ter empatia demais com você e não ri. Então eu consegui ajustar isso, né? Levando a coisa um pouco mais pro ridículo e pro lúdico, até eu tirar essa chave do excesso de empatia. Eu tô me zoando, mas eu não tô pegando tão forte comigo mesmo. Eu tenho
Eu falo mais realmente de ser gordo, de comer bastante, de ir no McDonald's toda hora. É mais ou menos nessa levada que vai esses meus 5 minutos que eu tô apresentando por aí. Então eu tiro comicidade não só disso, mas de outras formas. Um bordãozinho, uma gag que eu vou repetindo durante o texto. Eu tô conseguindo ter algum sucesso com esse texto daí. Aí é bom. No caso, você se vê daqui a, sei lá, uns 10, 20 anos vivendo só do stand-up ou não? Olha, vivendo eu não sei, tá? É uma grande incógnita, porque stand-up é uma das muitas coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de tocar e cantar. Eu gosto do meu trabalho, da tradução de jogos. Eu gosto de jogar videogame. Eu digo que é um caminho possível, mas eu sei que provavelmente para eu trilhar este caminho, eu teria que dar um salto de fé, um salto de confiança que eu ainda não estou pronto para dar. Né? A tradução de jogos é o que me sustenta hoje e, sabe, para eu realmente viver da comédia, eu não sei quanto eu teria que dar esse salto, que é o dilema de todo artista, né? Quando que eu vou conseguir viver da minha arte? Como que eu vou dar esse salto sem me ferrar muito, né? Sim. Nossa, essa é uma das coisas mais difíceis, principalmente quando a pessoa vai trabalhar como ator, dublador ou músico mesmo, né? Então aí, dentro do stand-up que você ainda tem que fazer as pessoas rirem, né? Sim, então... sim. Eu vejo assim que o stand-up foi meio que um jeito de eu voltar ao palco, né? Eu não tenho formação de ator, mas tipo, pisei poucas vezes no palco assim fora da escola e fiz um pouco de dublagem. Mas foi um jeito de eu voltar pro palco, mas eu já, pelo pouco que eu via, que eu lia, que eu me informava, eu já sabia. Parece muito fácil, mas não é fácil. Primeiro pela questão da questão autoral mesmo. É difícil você pegar esses 5 minutos bons de cara. Você costuma falar muito de si mesmo, né? Porque se você for falar, for suar com os outros, você pode errar a mão, você pode se ferrar, né? É complicado mesmo. No caso do trabalho de tradução, você começou quando, mais ou menos? Faz tempo. Comecei em 2000. Eita! 2000 eu não tava ainda... Estava ainda no final do ensino médio. Consegui essa oportunidade de trabalhar para uma agência, né? E é uma agência já especializada em jogos que sabe, foi me treinando, né? E fui trabalhando com eles e até ganhar a vida com isso, né? Como eu me sustento hoje, né? Já tive outros clientes, estou agora principalmente com outro cliente. Sim. Né? Mas estou me sustentando aí mais de 22 anos aí. Nossa, bastante tempo, hein? Bastante tempo já. Você lembra de alguns jogos que você já chegou a traduzir? Dos que eu posso falar, que não estou restrito a um contrato de sigilo, né? Que a gente sempre tem. Eu trabalhei muito com a franquia The Sims. Eu peguei desde o finalzinho, assim, acho que peguei exatamente a última expansão do Sims 1, passei pelo Sims 2, Sims 3, o Sims 4, fiz o jogo 2 e 3, incluindo tudo, sabe? Todos ou quase todos os pacotes de expansão, as coleções de objetos, etc e tal. Até... Não sei se você lembra do The Sims Social, que é um jogo do Facebook, que não durou tanto tempo, acho que ele deve ter durado o quê? Acho que 1 ano e meio. Por aí, mais ou menos. Né? Do nada ele foi descontinuado. Né? Eu lembro, nossa, o pessoal ficou furioso, né? Porque tinha gasto dinheiro no jogo, né? Sim, verdade. Aí foi meio... Nossa. O pessoal não gostou. Né? A base de jogadores não gostou muito, não. Mas... né? O 2, o 3, o jogo básico, todas as expansões, coleções. O 4 eu traduzi boa parte quando eu falo que eu traduzi, né? A gente vai sempre dividindo, porque a gente tem outros projetos para cuidar, né? Mas eu posso dizer que do 2 em diante eu devo ter feito pelo menos 50% de todo o texto que foi feito para The Sims. E é bastante texto, porque são bastante historinhas, são bastante objetos, né? Acho que a maior
Eu tenho a impressão de que a maior parte do que a gente fazia era o texto descritivo de todos os objetos. Você pode colocar na casa, etc. E tal. Tem as mecânicas, né, novas em cada coleção de objetos também, né? Mas eu acho que eu tenho a impressão de que os objetos em si ocupavam uma parte, vamos dizer, de novo, 50%, 60% aí do texto. Né? No 4 eu fiz o jogo básico e a primeira expansão, depois outras pessoas assumiram, eu fui fazer outros projetos. Eu fiz alguma coisa pro FIFA, tanto o jogo básico, mas eu não cuidei tanto do jogo em si, eu cuidava mais do conteúdo para web. E fiz bastante coisa do FIFA Mobile, né, do jogo para celular. Né, mais ou menos acho que no primeiro ano ali do FIFA. Depois eu fui cuidar de outras coisas. Jogo grande que eu tô lembrando, que eu vou lembrar agora, acho que o jogo que eu consigo falar é o Injustice. Né, o 2 eu praticamente não mexi, eu fiz mais coisa de web, mas o 1 eu mexi bastante, o roteiro, essas coisas, né? Eita! Nossa, e nessa época aí, teve alguma coisa assim marcante pra você? Marcante? Olha, foi meio indireto, mas uma atividade curiosa que eu exerci, né, nessa época, né, por estar trabalhando com FIFA em maior ou menor proporção, eu falei do FIFA, isso foi 2014, não, acho que foi até um pouco antes, mas a primeira vez que eu trabalhei com FIFA foi, eu não vou lembrar eu não vou lembrar se foi FIFA 97 ou 98 ou 99, mas foi um jogo e eu acho que foi a única vez que essa dupla de comentaristas trabalhou no FIFA. Foi o Nivaldo Pietro e o Antônio Moreno, que é dublador. O Antônio Moreno é dublador e às vezes trabalha com locução, às vezes trabalha com, talvez na época acho que trabalhava com rádio, tipo, até onde eu sei ele nunca trabalhou com futebol fora esse FIFA. Sim. Né? Nossa, mas é curioso esse, hein? Né? Mas daí o que eu fiz foi traduzir o roteiro. Mas realmente veio o roteiro. Aí eu acho que a qualidade cai um pouco realmente. Eu tentei o máximo para adaptar um pouquinho, mas né, veio o roteiro do que os narradores, do que a dupla inglesa falava, a gente traduzia e o Nivaldo e o Moreno gravavam. Eu vou até dar uma consultada, ver se eu não estou falando bobagem, porque eu sei que era o Antônio Moreno, mas talvez não tenha sido o Nivaldo Pietro. Estou lembrando disso, que o Nivaldo Pietro trabalhou não era nem o eFootball, foi antes, as últimas edições do Pro Evolution Soccer, antes de virar eFootball. Nossa, não, porque é o PES, né, no caso? Então, que ele é da Konami, né? E o FIFA e o PES sempre batem de frente, assim. São rivais, por isso que eu pensei, peraí. Eita, nós. Não, mas realmente, se a gente for parar pra analisar, futebol, né? Tipo, o que mais vai diferenciar é quem vai participar daquele jogo. Né? Às vezes quem é o narrador, quem vai ser o jogador que é embaixador do jogo naquele ano. Sim. Né? Olha, estou consultando aqui, vou dar o crédito aqui, uma matéria da The Enemy, né, falando isso na época do lançamento do FIFA 20, né, contando todos os narradores que tinham passado, né. Sim. Correção, não era o Pietro, não, era o Milton Leite. O Milton Leite, ele ficou do FIFA 99 a 2006. Olha, Orlando Vidiani passou. Sim. E o Antônio Moreno fez FIFA 2001, FIFA 2002 e 2003 e Copa de 2002. Copa de 2000. Não, tá certo, Copa de 2002. Eu devo ter então trabalhado no FIFA 2001. Né? Porque eu até imagino que o texto que a gente fez em 2001 ele deve ter sido reaproveitado. Tá? Sim. Além de tradução, eu lembro eu fiz o teste de localização. Eu fui até a Espanha, fui até a filial da Electronic Arts em Madrid para fazer o teste de localização. Eu e o
Daniel Perassoli, que hoje ele trabalha lá em Madrid com a produção do FIFA. Né? É um dos produtores do FIFA. A gente foi lá fazer o teste de localização do jogo da Copa do Mundo da Alemanha, de 2006. Os narradores... Vou até consultar essa matéria de novo para não falar bobagem, mas o comentarista, eu lembro que era o Neto. Aí sim, o narrador foi o Éder Luiz. Os dois só trabalharam nesse jogo. Eita. Éder Luiz e Neto. Então, pra galera que curte futebol, assim, talvez até seja mais interessante as participações até do que o jogo, né? Principalmente porque eu vi isso acontecer, tá? Nas últimas edições, eu devo ter trabalhado por último em 2016 no FIFA. Posso estar errando a data, mas 2015, 2016. O que foi acontecendo é que eles foram melhorando os roteiros a ponto de não ser mais uma tradução, na questão dos comentaristas, né, da narração do comentarista. Ser uma redação feita no local. Sim. Eu trabalhei um pouco com isso, acho que foi no primeiro ano em que... Não foi no primeiro não. No segundo ano em que o Thiago Leifert fez narração, já junto com o Caio. Sim. Com o Caio Ribeiro. Tanto que foi assim até um susto pra muita gente, né? Porque o Leifert, ele tava começando a aparecer mesmo na Globo e tal. De repente já tava no jogo de videogame, tava aparecendo em outros lugares, apresentando outros programas que não tinha nada a ver com esportes. Realmente foi uma coisa diferente, assim, né? E você chegou a conhecer mais celebridades e tal, além dessas? Então, não cheguei a conhecer pessoalmente nem o Leifert, nem o Caioba. Celebridades, cara, da área de jogos, eu não vou conseguir. Não, da área de jogos de videogame, não. Não cheguei a conhecer, não lembro de ter conhecido celebridades mesmo. Eu ia falar de uma atividade que eu fiz. Eu falei do teste de localização, mas outra atividade que eu fiz em relação ao FIFA, por uns 4 ou 5 anos, eu, o Daniel e mais outras pessoas, nós fomos árbitros dos torneios dos torneios de FIFA que aconteciam, que eram classificatórios para a Copa do Mundo de FIFA, né? Que já mudou de nome algumas vezes, o próprio torneio classificatório mudou algumas vezes. Nas últimas vezes que a gente fez, que eu acho que a última foi 2016, já era uma etapa do FIFA Interactive World Cup. Né? Nossa. Que já é outro nome, se não me engano. Já estão usando outro nome. Ah, sim. E aí, nesse meio tempo, assim, né, trabalhando tradução de The Sims, futebol e tal... Tem algum jogo ali que você jogou ele mesmo ou a maioria você só traduziu? A maioria absoluta eu só traduzi. Porque, como eu falei, assim como a comédia videogame é uma das coisas que eu gosto. Né? Não é meu único passatempo. Meu maior passatempo hoje deve ser assistir vídeo no YouTube. Nossa. É verdade. É verdade. Mas eu joguei The Sims. Né, em algum momento, hoje graças ao EA Play eu posso jogar Sims 4 no console, né? Eu tenho no Xbox One, né? E tem um trabalho meu lá. Eu não sei se eu joguei esse FIFA que eu fiz com o Antônio Moreno e com o Milton Leite. Acho que não. Acho que eu joguei um anterior, mas eu joguei alguns FIFAs e deve ter alguma coisa minha ali. Sim. Aí no caso, além de jogar e tal, né, ter que fazer as traduções e tudo mais, aí assim, você falou da dublagem, né? Como que foi a sua experiência nessa área? Cara, infelizmente foi a experiência mais toda que eu gostaria. Faz tempo que eu não dublo, né? Estúdios, né? Falem comigo. Mas foi bacana. Eu me formei eu fiz o curso na do Brasil. Sim. Fiz algumas coisas lá, incluindo, acho que o papel que pode ter mais destaque na cultura pop foi um papelzinho no Lost Canvas. Eita. Stand de Besouro Mortal. Não sei o que, da Estrela da Feiura. Nossa. Né? Stand de Besouro Mortal, eu tenho certeza. O detalhe da estrela que eu nunca... É alguma coisa da feiura. Isso né? Infelizmente.
Eu acho que eu não lembro se foi o Hermes Baroli que me escalou, acho que ele estava sacaneando comigo. Não, mas já teve altas histórias aí também, né, do Hermes, às vezes só de sacanagem, de colocar um personagem, às vezes, pra um ou outro, né? Aí eu já não sei, aí eu já não sei. A maior sacanagem que eu lembro do Hermes foi os trocadalhos do Carilho durante as aulas e durante os canais. Mas você só teve experiências boas lá, então, se for ver? Sim. Na do Brasil, sim. Claro, às vezes você erra, isso em qualquer lugar. Você fala, não, não é assim, é assado, mas não passa disso, né? Eu fiz dublagem também, eu trabalhei além da do Brasil, eu fiz coisas na Dublavídeo e na Vox Mundi. Na Vox Mundi eu trabalhei lá até, não era nem no prédio atual, né? Eles estão lá no Lapa agora. Quando eu fiz alguma coisa lá na Vox Mundi, ainda era em Perdizes. Nossa. Mas o trabalho de destaque que eu fiz na Vox, nem tão destaque assim, né? Mas o que eu consigo lembrar de marcante foi uma temporada do Grande Perdedor, né? Dublagem da edição americana, né? Não vou lembrar que temporada foi, eu lembro que era um policial, um xerife. Eita. Né? Mas todo mundo acaba tendo que fazer um policial cedo ou tarde na dublagem, né? Sim. Sempre tem algum em um filme, né? Então é normal. Sim. Né? Ainda bem que esse personagem não foi eliminado tão cedo, então eu consegui. E durou pelo menos uns 6 episódios, eu consegui fazer algumas coisas. Sim. Sorte sua, no meu caso. Foram 2 policiais que logo em seguida já, não apareceu mais. Então, mas era o quê? Canal ID, né? O Discovery Investigação. Então... Pelo menos não foram abatidos, né? Não. Um deles estava prendendo o assassino e o outro só estava ajudando alguém a descobrir aonde estava. Então, mas foi engraçado, né? Porque na dublagem a gente tem muito disso de timbres de voz diferentes. Sim. E nuances de voz que a pessoa pode alcançar, né? Sim. Quais foram as diferenças que você já teve que usar nessa época? Cara, eu acho que o trabalho, assim, quase sempre eu usei meu tom normal, até, né? Um reality você vai até buscar, mas era um cara um pouco mais velho do que eu na época, né? Ele devia ter uns 40 e poucos, eu tinha 30 e poucos. Não era grande a diferença. Então, usando minha voz normal, beleza. Eu tentava ali ser um pouco mais... O curioso é que foi uma temporada de famílias. Então, eram duplas de casais, ou pai e filho, ou irmãos, né? No caso, o policial estava com a filha dele, né? Ele foi eliminado antes, a filha dele acho que ainda durou mais um pouco. Claro, o stand de besouro eu peso mais um pouco. Stand de besouro mortal da Estrela da Feiura! Vou pesar mais um pouco, mas não chega a ser algo... Estrela Terrestre da Feiura, acho que foi isso mesmo, né? Mas foi bem curto, foi muito pouco, porque ele aparece acho que em um episódio só, né? E foi, sabe? Então poucos anéis assim, né? Pouquíssimo, acho que foi uns 5 anéis. Eita. Se isso. Daí eu encontrei lá o grupinho, porque eu não vou lembrar o nome do Cavaleiro de Pedras. Qual? Toma. Encontramos o Toma e o grupinho. Encontrei o Toma e o grupinho dele. Vocês não vão passar daqui não, etc e tal. Eu sou Stand Besouro Mortal da Estrela Terrestre da Feiura. E depois o golpe dele: Stand by me! Nossa! E você pegou o trocadilho, né? Sim. Esse que é pior. E não foi coisa da dublagem, foi coisa do original, gente. Não, isso que é assustador. Muitas vezes o trocadilho já vem de lá de fora. Né? O Hermes deve ter adorado. Nossa. Não, é nessa brincadeira que a gente acaba, assim, né, encontrando algumas formas de conhecer a versão original também, para poder entender às vezes, né? Sim. Né, eu acabei não indo atrás de assim, claro que eu ouvi o áudio original na hora que eu estava dublando, mas não fui atrás depois.
Eu acho que eu comprei os DVDs, mas acho que eles não têm um áudio em japonês. Ou Verdade. será? Às vezes tem em japonês, às vezes é a versão americana ou às vezes espanhol só. Eu acho que tem. Tem Eu preciso ver depois. É que depende da edição também, né? Depende da distribuidora. Sim. Pela Play Art, se não me engano, eles tentavam às vezes colocar em inglês ou em japonês, dependendo da época. O correto seria em japonês, né? É que se você for lembrar, né? Se você for lá no não, Play Art não, né? Mas lá no começo, Cavaleiro, você lembra que eles ouviam a versão em espanhol, né? Isso. Tanto que as primeiras versões das músicas não eram nem as japonesas, era aquelas versões que era da Itália, da Espanha e tal. Os Guardiões. Né? Era. Não sei, também não lembro se era italiano ou espanhol. Mas eu achava que era espanhol, mas agora você falando agora, eu já ouvi falar que o Cavaleiros também teve muito sucesso na Itália. E na França, Itália, Espanha. Realmente, foi mais pra cá do que no Japão mesmo, né? Sim. Em números assim. Sim. E você tem algum Cavaleiro do Zodíaco favorito? Cara, faz tanto tempo que eu não vejo, cara. Faz tanto tempo. Deixa eu pensar. Dos 5 ali de bronze, eu acho que eu gostava mais do Shiryu do que do Seiya na época. Aê! É o seu Sodré gosta. Não me bate não, Hermes. Não vem com meteoro, não. Falando nisso, você conheceu quantos dos Cavaleiros, assim, dos dubladores, no caso? Eu acho que dos 5 de bronze, acho que todos, né? O Hermes me deu aula, em algum momento, pelo menos eu trombei com o Elcio, não cheguei a ser dirigido por ele. Fui dirigido pelo Leonardo Camilo, em pelo menos um trabalho na Dublavídeo, que eu não vou lembrar qual foi ontem alguma série ou filme. Tá Hermes e o Elcio André. O Bretas, eu não fui dirigido, mas fiz estágio. Assisti algumas dublagens que ele dirigiu na Vox. Leonardo Camilo, o Ulisses também foi estágio. Eu assisti alguma coisa que ele dirigiu, mas acho que não chegou a ser na Unidub. Acho que foi algum outro estúdio anterior, que acho que até não existe mais, né? Tem estúdio que abre e que fecha rapidinho. A Alamo, por exemplo, foi um que durou bastante até, né? Nem cheguei a... Em algum momento, acho que quando eu fiz... Que ano que eu fiz o curso do Brasil? Foi em 2009. Tava fechando já a Alamo, né? Tava nos finalmente já a Alamo. Acho que ela fechou de vez em 2010 ou 2011. Acho que foi 2011. Bom, isso aí a gente vê depois certinho, aí a gente bota aí a data, fica na mão do nosso editor, tá? Deixa eu colocar aí a data certa. Mas assim, aí nesse caso, né, você falou desses, né, dos 5 Cavaleiros de Bronze e tal, e os jogos de videogame, você chegou a jogar ou não? Do Cavaleiros, não cheguei a jogar nada de Cavaleiros. Não cheguei. Acho que no máximo devo ter visto de curiosidade alguma coisa de emulador, mas alguma coisa antiga, sabe? Acho que jogo de Nintendinho. Que tinha o RPG daquela época, né? Como eu não sabia nada de japonês na época, hoje eu até sei mais, né? Tudo, mas não consegui entender, não. O único jogo em japonês que eu consegui jogar e mesmo assim, male, hoje conhecendo um pouco mais de japonês eu me daria melhor, são os jogos do Tsubasa, Capitão Tsubasa. Sim, porque basicamente é um RPG de futebol, né? Daí você vê, eu não sabendo japonês, eu lembro que era só, agora lembrando, lembro que era praticamente só hiragana ou katakana, né? Então, hoje acho que eu me daria um pouco melhor, porque eu saberia melhor o que eu estava tentando fazer, né? Porque eu ia na tentativa e erro. Sim. Nossa. Esse é carrinho de um jeito, esse é dividir a bola de outro jeito, né? Quando você tenta tirar a bola do adversário. Esse é o chute normal, esse é o chute especial. Esse é o passe. Não, era assustador, né? E, assim, quais são os idiomas que você sabe? Bom, inglês, não sei se eu devo dizer fluente, porque eu muito mais leio e escrevo, e leio muito mais que escrevo, né? Do que eu falo ou ouço, né? Sim. Porque eu trabalho principalmente com a tradução escrita. Se eu tivesse mais prática de assistir série no original, não tem muito, né? No original eu digo sem legenda, né?
ou estivesse trabalhando com tradução para legendagem, que é algo que eu já fiz, né? Também fiz tradução para dublagem também já um pouquinho, mas o meu inglês melhor é o escrito. Sim. Falado eu me viro, mas não, eu acho que eu não posso considerar fluente, não. Espanhol, japonês eu sei um pouco, eu tô agora chegando no nível intermediário, eu tô até fazendo curso na Aliança Cultural. Bom. Agora eu vou entrar no nível intermediário. E espanhol um pouquinho, né? Como eu fui para Madrid, eu estudei um pouquinho para não chegar lá. Sim. Por mais que na empresa usassem o inglês, né? Eu tinha que me virar no hotel. Sim. Público, né? Isso é. Falando nisso, de experiências de viagem, você falou Madrid, mas teve outro lugar que você já foi? Pior que não, cara. Madrid foi minha única viagem internacional. Eita. E mesmo o Brasil eu conheci pouco, velho. Uma viagem que foi bacana, que eu lembro, foi a viagem de formatura da 8ª série. A gente foi pra Ilha do Mel. Eita! Então... É um lugar bonito, né? Sim, já faz o quê? Uns 25 anos isso? Sim. Eita, nós. Já deu maioridade, ó. Precisa viajar mais agora, hein? Pois é, vamos ver, né? De repente com stand-up. Dependendo do resultado, né? Dia da eleição. Você acha que eu tô de... Não é só pela Atari que eu tô de vermelho. Não, e falando nisso, é o logo do Atari mesmo? É o logo do Atari mesmo. Você comprou o jogo de videogame que veio ele junto ou você comprou a camiseta? Comprei a camiseta do aniversário aqui, é da CZ10. Ah. Meu vestuário inteiro atualmente é CZ10 e Chico Rei. Nossa, curioso. Aliás, falando em Atari e coisa assim, quais foram os videogames que você já teve? O Atari, assim, eu não lembro se o Atari ele foi comprado para mim, eu tenho a impressão de que não. Eu não sei se o Atari foi o meu pai comprou para ele ou se ele comprou para minha irmã. Acho que foi para minha irmã. Sim. Mas depois ela não quis mais e ele ficou quebrado, muito tempo, ficou um bom tempo quebrado, assim. Daí o primeiro videogame que foi para mim, qual que era o nome daquele da CCE que tinha os 2 slots? Tá. Tinha o Top Super Game. O Top Game era o que tinha 2 versões e tinha o Dynavision também, que era do lado. Mas assim, o Top Game, ele tinha o Super Game e o Top Game, né? Então aí o Super Game era o Atari dele. O Top Game já era o de Nintendinho. Nintendinho, que tinha, você movia. Só que daí ele não durou muito porque eu meio estabanado, né? E justamente o conector americano quebrou um chip, um conectorzinho, não tinha como consertar e eu não encontrava a fita japonesa. Então foi pro saco esse. Ixi. Daí o Atari que estava largado, meu pai deu um jeito de arrumar alguém para consertar e daí eu voltei a jogar Atari. E depois disso, num junho muito feliz, né? Eu faço aniversário em junho. Eu sou o segundo irmão de 4, né? Então eu tenho uma mais velha e os 2 mais novos. Para a alegria minha e dos meus irmãos mais novos, em determinado ano, acho que foi 94, meu pai conseguiu importar um Super Nintendo. Nossa. E comprar um Master System. Aqui mesmo, né? Tectoy mesmo, né? Mas o Super Nintendo ficou mais ou menos combinado, o Super Nintendo meu e o Master System dos meus irmãos. Claro que todo mundo jogava os 2, né? Sim. Joguei bastante Sonic no Master System. Nossa. Você ainda tem algum desses videogames? Não sei. Eu comecei a jogar um pouco mais de computador, daí deixei o Super Nintendo para os meus irmãos, daí não sei o que deu, nenhum desses dois. Acho que o Master System, acho que eles passaram para uma prima nossa, que depois também não sei o que aconteceu. Esses jogos que vão se perdendo. O console mais antigo que eu tenho comigo, só que eu não estou jogando, é o Nintendo DS. E não é nem o DSi. É o DS? O primeiro DS ou o Lite? O Lite. DS Lite. Porque o primeiro aqui parecia um sanduíche, né? O meu é um pouquinho mais menorzinho. Né? Sim. É o Lite. Lite. Que assim, que eu mesmo coleciono DS e pra mim falta esse primeiro modelo que era mais gordinho e o 2DS, basicamente. E aquele New 3DS que veio depois, que foi o último que eu não consegui porque era caro demais. Agora, o engraçado, vou até comentar uma história sobre esse DS gordinho, que assim,
Teve uma vez que eu tive que fazer uma cirurgia lá, tal da hérnia, e aí eu ia ficar de molho por um mês praticamente, né, descansando. Aí um amigo meu lá do colegial foi lá e falou, não, eu te empresto com um R4. Eu não sabia que porra era um R4. Beleza, ele me emprestou e falou, ó, o meu tá modificado, dá pra jogar jogo de Super Nintendo. Beleza, fui jogar Robotrack, fui jogar Chrono Trigger. Viciei em ficar jogando lá no DS. Eu comecei a brincar, mudar as coisas, colocar foto minha pra ser a coisa de fundo e tal. Fui aprendendo, né? Aí, quando eu tava podendo voltar a sair de casa, eu levei o DS lá na Liberdade e uma amiga minha, não sei se ela tava bêbada ou sei lá o que, ela falou, também quero o que? O DS? Não, esse hot dog aí na sua mão. Eu, pera, mas é um DS vermelho só. Tipo, mano... ela achou que era o ketchup e a salsicha ali, era o DS que tava fechado. Né? Hoje ela é famosa no meio dos cosplays. Não sei quem é, me isento aí. Não, mas foi um dia engraçado, assim, justamente por causa desse comentário dela. Ela querendo um pedaço. Eu falei, mas isso aqui não dá pra morder, é um videogame, né? Não, mas... curiosidade. Ela é bem famosinha no meio do cosplay agora, ela já ganhou vários prêmios por aí. E, pra quem quiser também, ela tem um OnlyFans. Mas depois eu comento quem ela é, porque, né... depois eu explico. Né? O pessoal da produção ficou com um olhar agora, assim. O que você tá falando? Não, então. Mas assim, o que acontece? Vamos abafar um pouco por isso, porque o assunto aqui é outro videogame, né? E assim, então o DS você não joga faz um tempo já? Faz um bom tempo que eu não jogo, né? Daí do DS, quando saiu o Series S, que eu consegui comprar o Xbox One. Porque aí diminuiu o preço, né? Não muito também, mas eu me arrependo um pouquinho de não ter pego um pouco, porque na verdade eu passei no cartão dos meus pais. Né? Mas tudo bem, eu consegui pagar. É que eles tinham limite ou não. Mas eu me arrependi um pouco de não ter gastado mais de duas coisas. Ou eu não ter gastado mais um pouquinho, né? Acho que a diferença foi só de R$500, né? E ter pego o Series X. Ou eu não ter, desencanado e comprar agora. Porque agora tá 1.800. Nossa. O S. Sim. Não, e às vezes, tipo, você pode pegar alguma promoção de Black Friday, sei lá, por 1.000, né? Se esperar uma Black Friday, sempre vale a pena esse ponto, né? Mas eu acho que não. Acho que esse ano não vou acabar não fazendo isso, não. Tá. Vai ter. Só assim, sabe? Se muita coisa acabar não saindo. O que me interessa um pouquinho, que é o FIFA ainda tá saindo. Eu até comprei o FIFA 21, né? Edição Ultimate, né? Que a Microsoft deu 50% de desconto, eu aproveitei, né? Dá menos de R$200 para edição Ultimate, bem barato, né? Mas não saiu mais promoção, nem o 22. E daí o 22 recentemente entrou no Game Pass, então... Na verdade eu não sei se entrou no Game Pass mesmo ou no EA Play, né? Porque eu assino Ultimate, então inclui o EA Play. Acho que entrou no EA Play, mas enfim. Né? Então, tipo, agora eu comecei a jogar o 21, né? O 22, né? Perdão. Sim. Né? Agora mas já vai sair o 23. Né? Que vai ser o último FIFA, né? Porque a EA não vai renovar a licença. Quer dizer, não sei quem que vai renovar a licença ali, né? Se for uma questão da EA ou da FIFA. Né? Mas vai ser o último jogo de futebol da EA com o nome FIFA. Nossa. Isso porque eles já começaram naquela época, Mega Drive, Super Nintendo, né? Sim, é uma relação longa, né? Nossa. Nossa, cara, agora me veio uma brisa e eu nem fumei hoje. Eita, nós! Mas já pensou se do nada a Konami pega a licença da FIFA, velho? Aí a Konami vai ter PES e FIFA num jogo só. Nossa. FIFA e futebol. Nossa. Ia ser no mínimo curioso, porque ia virar monopólio do futebol ali, né, pra videogame. Mas assim, eu vou te confessar que eu experimentei o eFootball, pelo menos no Xbox One, e eu achei um pouquinho truncado, viu? Tanto os gráficos, eu não sei se eles estavam muito focados na geração superior, né, na geração Series X ou Series X, e não fizeram uma adaptação muito boa pro Xbox One, eu não sei, mas tipo, instalei, joguei um pouquinho, achei meio truncado. Pensei, fico só com FIFA mesmo. Sim. Não, se a gente for parar pra ver, ainda tem aquele lance depende também da equipe, se é a mesma anterior ou não,
que às vezes os caras já sabem como burlar algum defeito e tal. Aí sempre tem esses riscos, né? Sim. Agora, aí vem aquele lance, tipo, você já pensou em fazer um jogo próprio em videogame? Fazer um jogo, cara, acho que a única vez em que isso realmente me passou pela cabeça foi nas poucas vezes assim que eu descobri o RPG Maker, eu dei uma mexidinha com ele, eu pensei, será que eu consigo fazer? Mas daí não passou disso não. Faz parte. Né? Mesmo o RPG Maker, que é uma ferramentaça, é trabalhoso ali, né? Você tem que dedicar muito tempo. Prefiro compor música. Sim. Prefiro como fazer texto de stand-up. De repente alguma música sua para algum jogo e tal. Pode ser. Relembrando aí, ó, para quem tá assistindo a gente, se você quer aprender a fazer os jogos de videogame, só vem aqui na Zion. A Zion ensina aí game design, 2D, 3D, cinema e TV, tudo que você quiser fazer de efeito especial, você aprende aqui. E dia 27 de agosto, não podemos esquecer o evento aqui, Kenko Festival Edição Games, que vai rolar justamente campeonato League of Legends. Vai ter cosplay, vai ter um monte de outras coisas e são 8 times jogando League of Legends. Se você tem um time, também na descrição aqui tem o link para você saber como se inscrever. E vem pra cá, o evento vai ser legal e vai ter bastante gente interessante aqui também, desenvolvedores de jogos e muito mais. E não esqueça de comprar aqui sua caneca para beber sua água, refrigerante, chá, café, o que for, direto na piratasstore.com.br. É isso aí. Aí embaixo tem um link, inclusive, tem aí o código para você ter desconto. Então, aproveita aí e vamos continuar aqui a conversa. Na parte de, assim, já falamos de videogame, de dublagem, aí falamos um pouquinho de stand-up e tal. Agora eu te pergunto, e animes? Como são eles na sua vida? Nossa, cara, é sempre uma coisa que eu vejo assim distante e eu penso em voltar e eu, mas acabo não voltando muito. Acho que o último anime que eu comecei a assistir, ainda nem terminei o primeiro episódio, né? Porque qual que era o nome daquele cara de cabelo rosa que é... Oi? Fairy Tail? Não, que ele tem poderes psíquicos. Psychic Sou. Isso, algo assim, né? Que eu comecei a assistir na Netflix. Né? E pelo menos, eu não sei se muda depois, mas o primeiro episódio são várias historinhas. Sim. Né? Não, depois ele começa a ter uma história por episódio e tal. E aí depois ainda tem uma outra temporada com um nome maior, assim. É bem interessante. É que realmente os primeiros 2, 3 episódios ainda são meio assim de pequenas curtas histórias, então fica meio perdido. Mas a comédia continua aquela mesma, né? O pai e a mãe são burros demais. Continua isso. Bondade sua. Acho que o burro só começa a descrever aquele caso. Não, e é o pai mais disléxico que eu já vi na minha vida. O filho fazia tudo pros dois, né? Pro pai e pra mãe. Aí o pai e a mãe iam quase separar e acabam ficando juntos de novo porque eles veem que a burrice dos dois é parecida. É umas coisas muito loucas. É umas coisas assustadoras, mas faz parte. Né? E assim, você já chegou a dublar algum anime além de Cavaleiro do Zodíaco, que você lembre? Anime não. Você perguntou de voz caricata, essas coisas. Não era bem um anime, se não me engano, era uma produção coreana, mas era anime em 3D. Chama Dream Kicks, que eu acho que eu não lembro se passou no Cartoon Network mesmo, ou no Toonami, ou no Boomerang. Foi algum lugar desse aí, passou muito pouco tempo. Acho que ficou com o nome de Futebol Animal. Eita! Daí, né, era um time de animais antropomórficos mesmo, né? Sempre aquela história, né, dos azarões, né, juntando, fazendo time e vendo se consegue alguma coisa. Sim. E no final conseguem, né? Eu lembro que eu fazia curiosamente um porquinho. Eita! Não sei por que essa instalação, não sei por quê. Mas daí eu fazia algo, né, algo mais grave, mas algo mais caricato mesmo, assim. Não. Nem lembro se foi exatamente essa voz caricata que eu fiz. Sim. Nossa, tá aí, ó. Fica uma dica aí pra galera procurar também, pra ver, de repente, aí, consegue encontrar essa dublagem. Acho que nem na biblioteca do Paulo Coelho. Nossa. Eu tentei.
Tudo bem, faz uns anos já que eu tentei, mas eu nunca encontrei pra baixar. Eita. E às vezes vira raridade algumas dublagens, né? Verdade, cara. Verdade. Tanto que assim, tem gente que vai lá e tipo, eu tenho gravado de VHS que ninguém tem. Aí do nada, R$5.000 num episódio. Pô, é muito caro, né? Mas vira e mexe acontece isso. Eu tenho muita coisa desse tipo em casa. Não, o Nelson Machado ele já reclamou que, claro, ele tem algumas coisas que ele dublou e que a dublagem não está mais disponível, né? Foi trocada, Sim. etc e tal. Né? Ele reclamou assim uma vez. Eu não estou contando fofoca, ele já falou isso em um vídeo dele. Sim. Mas, um cara chega e fala, tem o tal filme que você dublou, que essa dublagem não está mais disponível. E fala, legal. Daí a pessoa fala, tanto, né? R$200. E o Nelson fala, podia me dar de presente. O Nelson trabalhou na dublagem, né? Tá. É a voz dele ali. Ele vai pagar por um trabalho que ele fez há muito tempo atrás. Já não recebe direito conexo. Pois é. Daí não vai conseguir. É triste. Não vai conseguir o trabalho. O que eu vou lembrar que, sabe, trabalhos dele que sumiram foi quase tudo que ele fez do Jerry Lewis. Né, que ele fez uns 3 ou 4 filmes de Jerry Lewis, só que em algum momento uniformizaram, né, deixaram sempre o mesmo cara fazendo, e daí o que ele tinha feito, Nossa. você perdeu. Aí é complicado mesmo. Uma coisa que eu sinto falta é dele fazendo o Howard e o Pato. Aquela dublagem estava muito boa, apesar do filme, a dublagem estava boa. Né? Seria legal ele voltar a fazer a voz do Howard de repente numa série, quando tivesse aí. Mas nem quiser. Vai fazer o quê, né? Ou mesmo voltar a fazer o Kiko. Eu não sei, eu tô muito... Assim, voltar a fazer o Kiko, ele já falou, cara, já tá bom. Porque, principalmente se você for pensar no seguinte. Primeira coisa, o que dá pra dublar de Chaves que não foi dublado? Tipo, o que a gente não viu de Chaves aqui foi a produção foram Chaves, Chapolin, vamos falar de Chespirito, foram as produções da década de 80. Sim. Década de 80 já não tinha Carlos Villagrán. É verdade. Então nem teria. E assim, vamos pensar no exemplo. Vamos dizer que faça uma nova produção semelhante ao desenho animado. Que ele já não fez. Poderia ter feito e não fez. Sim. Mas ele não... Lógico, tudo bem. Não cheguei a um acordo, mas não vamos xingar, por exemplo, o Sérgio Stern. O trabalho do Sérgio Stern tá legal. E é verdade. O trabalho do outro rapaz lá, mais novo, que eu esqueci o nome, infelizmente, também tá bacana. Né? Ele já falou. Mas vamos dizer que encontrassem um episódio perdido da década de 70, né, né, realmente tem alguns episódios que a Televisa não tem mais. Sim. Vamos dizer que por um acaso encontrasse uma fita, né, coisa assim que foi feita em 72, 73. Tá. O Nelson, quando dublou Chaves pela primeira vez, ele tinha 30 e poucos. Desculpa, né, se eu estiver errando, tá? Mas a ideia é essa, tinha 30 e poucos. O Carlos Villagrán, quando fez o Kiko na época, tinha 20 e tantos. Tava próximo. Se a gente for pensar no que nas últimas dublagens que o Nelson fez pro Kiko, o Carlos Villagrán ainda era uma época que o Carlos tinha 20 e tantos ou 30 e poucos, com o Machado já com 60 e poucos. Sim. É difícil você manter a mesma coisa. Não é uma crítica que eu vou fazer ao Sidon, tá? Mas você nota que, tipo, as coisas que ele fez, sim, por mais que, tipo, acho que se não me engano, o Ramon Valdez tinha 50 e poucos, o Sidon era até mais novo na época, né? Mas você nota uma diferença de desempenho. Sim. Sabe? Não é nem de qualidade, mas é uma voz que é um pouco diferente. Sim. Você não vai ter o mesmo alcance vocal. Verdade. Não vai ter o mesmo timbre. Tá? Acho que a pessoa que você menos repara é a Marta Volpiani.
Você ainda nota diferença. Você nota a passagem dos anos, mas é bem menos. Sim. Até porque a Florinda era uma personagem mais senhora, mas interpretada por uma moça, né? Sim. Porque a Florinda era muito nova na época, tinha 20 e pouquinhos. E no final acabou casando com o X-Pirito, né? Então... Sim. Olha só, e o Kiko ainda saiu da turma por causa disso, né? Não, tem muito boato. Olha, tem dois canais que eu confio muito. Sim. De informações sobre o universo do X-Pirito. É o Vila do Chaves, que é o que eu assisto mais. Sim. E o Fórum Chaves. E eles já esclareceram. Eu assisti principalmente o conteúdo de Vila do Chaves. Sim. Mas não foi questão de casamento, sabe? De relacionamento. Porque o Carlos e a Florinda tiveram um caso que durou muito pouco, ali no comecinho de 70. Depois eu não sei quando que o X-Pirito e a Florinda começaram o romance, mas foi depois de 75, 76. Eu preciso terminar de ler a biografia do X-Pirito para pegar essas datas direito, mas enfim. Mas não foi a questão do Kiko sair, foi questão de rusga de trabalho que não tinha nada a ver com a Florinda. Sim. E uns negócios meio complicados mesmo, né? Aliás, tem muito disso. Às vezes, tipo, o que transparece pro público é uma coisa e nos bastidores, na verdade, é totalmente outra, né? Sim. Então, aí... É bom você ir a fundo e ver o que realmente aconteceu. Exato. Não ficar se enganando, não ter uma impressão falsa. Exato. De impressões falsas e fake news, esse país está sofrendo muito. Na verdade, sempre sofreu, mas agora tá em alta, né? Tá 100 vezes pior, né? Nossa. 100 vezes, não, 1000 vezes pior. E a gente não consegue saber em quem acreditar até na imprensa mesmo, sabe? A gente fica com o pé atrás em todo mundo, porque toda hora alguma informação vai estar errada, né? Então sempre tem esse risco. Então não importa se é, sei lá, Globo, Manchete, Record, sempre vai ter algum erro ou alguma coisa faltando. Então, uma pessoa que a gente sabe que não dá pra confiar absolutamente nada que ele fala, né? Não entendi? Uma pessoa que dá pra gente não confiar em nada do que ele Exatamente. fala. Mas não precisa nem falar quem é, que todo mundo já sabe. Mas assim... Certos palhaços não são felizes. Nossa, isso me faz lembrar aquele quadro do palhaço chorando, sabe? Que era um quadro famoso, assim. Sim. Né? E aí... por causa da frase e tal. Né? Falando em palhaços, aí vem aquela coisa. Palhaços, você tem medo ou ri deles? Eu rio, velho. Sabe, eu acho que um palhaço pra me dar medo tinha que ser nível It. Sabe? Ou aquele... Como é que é o nome daquele serial killer? John Wayne Gacy. Sim. Se você for ver a maquiagem de palhaço... Tudo bem. Você vê como ele era a maquiagem de palhaço, você vê sabendo da história. Daí você fica com medo. Pior que é. Nossa. Não, e o pior, né? Tipo, aquela foto vaza pra tudo quanto é canto toda hora de novo, viraliza e o pessoal fica na dúvida. Pera, esse aqui é um palhaço assassino ou esse aqui é um palhaço normal? Né? Sempre tem isso. Né? Porque ele não transparecia tanto, apesar da cara dele ser meio já assustadora, né? Então é complicado. Aliás, falando nisso, filmes de terror, você gosta? Putz, cara, não. Eu passo muito cagaço, velho. Que tipo de filme? Sempre passei muito cagaço. Eu acho que os filmes que eu consegui sentar para assistir, e mesmo assim, acho que os últimos eu realmente não assisti, foi da série Pânico. Eu devo ter assistido até o 4. Quantos teve? Eu já perdi a conta, já teve 5. Acho que tá no 6 já, né? 6, né? 6. Pelo menos. E teve uma série da MTV ainda. A série eu não assisti ainda. Não, a série é engraçada. É daquela que você vê como uma paródia mesmo da franquia. É tipo Chuck. Ou tá todo mundo... Como é que era? Tá todo mundo morto? Todo mundo em pânico. Todo mundo em pânico, isso. Sim. Que o Leslie Nielsen salvou aquela franquia, né? Então, eu não assisti, só ouvi falar. Então... não, é que assim, é que o Todo Mundo em Pânico, o primeiro, ele fazia todo mundo rir. O segundo, aí começou a ficar chato. No terceiro, presidente dos Estados Unidos, Leslie Nielsen. Aí começou, só as cenas dele também já valiam pelo filme inteiro. Também Leslie Nielsen, né? Não tinha como. Acho que foi uma das últimas coisas dele, né? Foi. E teve um filme que ele participou, que não foi lançado até hoje, que ele dublou o filme todo,
Aí quando ele terminou de dublar, passou alguns meses e ele morreu. E aí era uma animação que ainda estava sendo feita. Né? Então não sei se foi lançada e tal. Mas eu lembro que tinha já. Eu já ouvi falar de alguma coisa de animação que ele fez em uma das últimas coisas. Acho que chegou a ser lançado. Depois a gente pode pesquisar. É uma coisa que eu preciso procurar. Inclusive, uma coisa engraçada que eu preciso comentar sobre isso. É que, assim, eu descobri que eu sou o maior colecionador de filmes do Leslie Nielsen no Brasil. Porque eu tenho coisas que não foram lançadas aqui e que na internet você não encontra pra baixar. Tem até um filme italiano que ele participou. Era, como que era? Mais de 10 mil anos atrás, uma coisa assim. Né? O nome tudo em italiano. E é um puta de um número gigante, tudo escrito na escrita italiana, né? Aí tá ele lá falando com César, falando com os filósofos de época. E aí, de repente, uma das atrizes é aquela Anna Falchi, que é aquela que geralmente em tudo quanto é filme da década de 80 e 90 lá da Itália, ela sempre ficava com os peitos de fora. Ela era uma modelo que acabou indo pra... Você fala assim, Itália e peito de fora, eu pensei em Titiolina. Mas... não, também. Bom, mesma época. É que a Anna Falchi, ela participou daquele Della Morte e Dell'Amore, por exemplo. Eu não conheço. Deixa eu ver. É que os filmes que eu conheço dela são basicamente o Della Morte e Dell'Amore e esse do Leslie Nielsen. O resto, só conheço o trabalho dela como modelo. Que ela seria, tipo... aquela Cindy Crawford da Itália, na época. Entendi. Sabe, mais ou menos o equivalente, assim. Mas é interessante a gente conhecer essas coisas, né? E Leslie Nielsen falando italiano, cara. Caramba, não consigo imaginar. Você tem as fitas do Loucademia de Polícia antes de ser Loucademia de Polícia? Nossa, eu tenho. Eu tô falando de... Foi engraçado. Que era... Eu não lembro como é que ficou o nome no Brasil, mas eu lembro de ter alugado essa fita. Não, então, é que eu lembro que eu acho que tenho duas dessas em casa. Acho que tava, tipo, não era Loucademia, mas tinha um negócio de Louca Academia no meio. Né? Então, assim... Aliás, perdão, gente. Nossa, falei errado. Não é Loucademia de Polícia, é Corra que a Polícia vem aí. É Police Squad, veio como Esquadrão de Polícia. Deve ter sido isso. Esse aí foram duas VHS. Eu tenho a VHS e tenho o DVD. Eu acho que eu só aluguei uma pra assistir na época. Provavelmente a primeira, né? Que tinha a história do Twice que shot once e o once shot twice. Não, eu não vou lembrar. É uns trocadilhos. Assisti só uma vez. Eu acho que não era dublado, né? Não, era tudo legendado. E assim, aí esse do Police Squad, ou também, né, o nome que foi utilizado na época, Esquadrão de Polícia, eram 6 episódios de 1 hora cada. E eles, tipo, cada episódio era mais caro que cada um dos filmes do Leslie Nielsen depois, que era a continuação. Nossa. E era o Frank Drebin no começo da carreira. Então, assim, tem piada que foi reutilizada nos filmes e tudo mais. Acho que eu tenho ligeira impressão de que sim. Pois é. E uma coisa que eu achava interessante é que todo episódio tinha 2 títulos. O título falado e o que estava na tela. E e os 2 títulos eram, assim, 2 histórias que aconteciam ao mesmo tempo durante o episódio. Então, os 2 títulos tinham sentido. E era uma coisa muito aleatória. Agora... Acho que agora eu entendi de onde Hideaki Anno tirou a ideia de colocar 2 títulos. Tá vendo? Não, mas aquilo era genial. Só lembrar que eu tô falando de Evangelho. Claro. Sim. Aliás, tá aí, ó. Relembrando que Shin Kamen Rider, Shin Ultraman e Shin Godzilla são dele. Né? Então, inclusive, tem coisa que foi lançada há pouco tempo. Né? Então, pra galera já saber quem é o Hideaki. Né? Mas, nossa, é umas coisas muito loucas. E sim, né, vale a pena conhecer esses trabalhos aí do Leslie Nielsen. Né? Principalmente porque tem essas piadas de trocadilho que alguns servem em inglês e em português, outros só em inglês. Né? Então, a adaptação para tradutor nessas horas é difícil, é bem difícil. Pois é. Então, bom, você quer fazer o seu jabá agora pra galera, já pra o pessoal conhecer mais seu trabalho? Gente, olha, se vocês que... Tudo bem, eu espero em algum momento conseguir produzir mais conteúdo na internet, mas tá meio complicado mesmo. Sim. Mas vocês podem me encontrar no YouTube como Victor Hugo Silva, ou que tem lá principalmente eu gravando covers, né, em voz e violão. Vai ter algumas músicas originais lá. E se você quiser saber da minha agenda de stand-up, é principalmente no Instagram, Victor Hugo sou eu. Né? Se você pensar em Victor Hugo, qual Victor Hugo? Sou eu. Então, por esse... Genial! Eu gostei, eu fiquei muito feliz de encontrar esse nome de usuário, porque eu estava tentando usar o mesmo nome, não é Covid, tá? Eu testei. Eu tossi em cima do meu irmão e ele não morreu. Olha! Que horror! Não, mas é isso. Essa pedra dá certo. Sim. Mas os links estarão aí embaixo. Beleza. Então, maravilha. Então, galera,
Curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho aqui para você ver muito mais por aqui com outros convidados também. E logicamente aproveite para conhecer o trabalho do nosso amigo Vitor Hugo. Não esqueça de entrar no site também da Zion para você encontrar aí, quem sabe, o curso dos seus sonhos. Quem sabe você trabalha aí com cinema, com videogames. E vai ter um evento também, tá tudo aqui embaixo na descrição, todas as informações e links. E lógico, não podemos esquecer a piratasstore.com.br. Tem aí o código para você poder ter um descontinho especial para comprar seus itens lá. Né? Então agradeço mais uma vez pela presença aqui e a gente se vê no próximo De Frente com o Iatá.